All right. Hello. Muito bem, olá. Bem-vindos ao sessão do Scratch Lab. Meu nome é Eric Rosenbaum, eu sou gerente de projeto na Scratch e no Scratch Lab. A Mimi está aqui também. Oi, eu sou a Mimi, eu sou a designer da Scratch Foundation. E tem outras pessoas conosco hoje. Se vocês quiserem se apresentar, e eu vou mandar para Erin. Oi, todo mundo, meu nome é Ariam. Eu sou educadora de design, eu trabalho na Stanford Design para Crianças com tecnologias emergentes para alunos e professores. E eu vou passar a palavra para Erin. Erin Rulans. Eu dou aula em Massachusetts e trabalho com a Scratch. E eu vou passar para Ryoko. Olá, meu nome é Ryoko. Eu trabalho em São Francisco e vou passar para o Robbie. Oi, eu sou o Robbie. Eu trabalho no Keto Byte, eu dou aula em Boston e por toda a parte agora. E é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, é ótimo ter todos vocês aqui e também aqueles que estão assistindo e usando o chat. Vamos fazer a pergunta no chat. Se você pudesse se transformar em qualquer criatura, no que você viraria? E isso é algo para começar a nossa brincadeira hoje no Scratch Lab. Então, enquanto vocês pensam nas criaturas que vocês querem virar, colocam no chat. Eu vou explicar o que é o Scratch Lab. O Scratch Lab é o nosso lugar para a equipe do Scratch desenvolver novas funcionalidades experimentais, novas possibilidades de criatividade. Em alguns casos, nós compartilhamos com as pessoas para receber um feedback, mas como eu estou vendo hoje, nem tudo está pronto para ser compartilhado. Então, vocês verão alguns trabalhos ainda nas suas fases iniciais. Eu vou dar uma ideia da nossa... A Mimi vai falar sobre a nossa agenda. Nós vamos mostrar algumas coisas novas que estamos tentando desenvolver aqui no Scratch Lab, que não foram compartilhadas ainda. E também uma nova extensão de física. E os participantes irão nos ajudar. Eu queria convidar as pessoas. E vou compartilhar minha tela com vocês. Muito bem. Então, essa é a página inicial do Scratch Lab. Vai ter um link na seção da conferência. Esses estão disponíveis no site da Scratch Lab. Nós vamos brincar com essas duas funcionalidades. Dê uma olhada também no Animated Text, que é bem interessante. Bom, vamos dar uma olhada no Face Sensing, que é Aqui tem um vídeo, você pode assistir depois, você pode descer o cursor, várias coisas para experimentar, projetos para iniciantes, mas vamos tentar usar essa funcionalidade. Bom, já carregou? O Face Sensing coloca a sua câmera na tela e o seu ator interage com o seu rosto. Por exemplo, ele pode grudar no seu rosto. Por que você quer fazer isso? Você vai ver já já. Mas se eu clicar aqui
no meu nariz, o gato pula pro meu nariz. Se eu mudar o rosto de lugar, ele continua pulando para frente do meu rosto. Eu posso fazer isso acontecer várias vezes. E aí eu posso usar essa funcionalidade de repetir para sempre. E ele gruda no meu nariz e me segue por toda parte. Então eu tenho um gatinho da Scratch ligado no meu rosto. Então vocês podem imaginar que a gente pode fazer coisas como filtros para vídeo que as crianças usam em vários aplicativos. Para fazer fantasias, desenhar moda. E por isso que eu perguntei que criatura vocês queriam virar. Eu quero, em vez de colocar o gato no meu nariz, eu vou colocar um outro apetrecho. Eu vou desenhar aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá aqui no meu nariz, tá bem pequenininho. Eu vou escolher isso aqui, fazer ele maior, ele tem que estar bem centrado para que ele fique no meu nariz. Eu vou fazer ele ainda maior. Já estou transformando. Eu estou me transformando num gato. Agora eu vou fazer alguns bigodes com esse nariz. Eu vou selecionar, clicar, copiar e inverter. Esqueci de colar. Copia, cola, inverte. Agora eu tenho outros bigodes. E eles seguem meu rosto. Ficou bacana, né? Mas tem um problema. Se eu girar meu rosto, os bigodes não acompanham. Dá para consertar isso com código. Se voltarmos para o nosso... Aqui, toda vez que eu coloco no loop, ele gruda no meu nariz. E se eu mudo o ângulo da minha cabeça, ele segue o ângulo da minha cabeça. Vamos fazer uma outra parte desse meu rosto. Eu vou adicionar um outro ator, clicar em pintar. Eu vou tentar fazer orelhinhas de gato. Triangulinho inclinado. Vou preencher com cor. Vou usar o mesmo truque para duplicar. Então, copia, cola, inverte. Então, agora eu tenho duas orelhas. Não está grudado no meu rosto ainda. Preciso usar código. Para sempre. É o mesmo código que o nariz. Eu não quero que grude no meu nariz, mas eu posso escolher minha mão, minha boca, meu rosto e o topo da minha cabeça. Então, eu coloquei no topo da cabeça. Vocês podem ver que tem o mesmo problema de não acompanhar, né? Então, eu preciso de inclinar. Legal. Eu já estou um pouco parecido com uma criatura, né? Tem mais uma coisa que eu quero fazer nesse rosto. Quando eu me afasto do computador ou me aproximo da tela, a minha fantasia não muda de tamanho. Então, eu vou usar um bloco que ajusta ao tamanho do meu rosto. Aí ficou muito grande, é um problema comum. As orelhas ficaram muito grandes. Eu posso diminuir a escala deles, para que eles ficarem do tamanho certo. Vou centralizar. E agora, à medida que eu aproximo, as orelhas ficam maiores. Quando eu vou para trás, elas ficam menores. Eu vou fazer esse mesmo processo para o meu nariz e bigode. Ficou muito grande, vou diminuir a escala. E agora, miau, 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 miau. Como vocês podem ver, a minha fantasia de gato é tão realista que ela se mexe comigo. Eu vou pousar aqui para ver se alguém tem alguma pergunta. E se tem alguma pergunta no chat ou algum comentário.
I was just wondering if there was some way you could do the scaling Eu in queria saber se você consegue fazer o código e a redução de escala em algum lugar. Se é possível. Sim. Tem aqui os blocos de mudar de tamanho. Então você estabelece o tamanho e daí você estabelece de novo e muda. Então sempre vai ser 100%. Se eu mudar, vai ser relativo. Então, em vez de mudar manualmente o tamanho, na fantasia eu poderia ter mudado em 50%, por exemplo, e isso teria mudado o tamanho. Na verdade, eu gostei bastante disso. Os meus bigodes ficaram um pouquinho menores. Você pode colocar outros blocos também. Se mudar a cor, por exemplo, tá piscando. Muito legal. Mais alguma outra pergunta? Então agora é a oportunidade dos nossos panelistas para tentarem fazer alguma coisa e com a opção de compartilhar. Eu vou dar alguns minutos a eles para fazer isso e eu vou, enquanto isso, mostrar outros exemplos de coisas que podem ser criadas com o Face Sensing. Às vezes, eu vou parar de compartilhar por um minuto. Às vezes, numa chamada de vídeo, as pessoas começam a mexer a cabeça para baixo e para cima. Isso é um sinal de que elas estão testando coisas que elas criaram. Tem alguma coisa no chat? Não, nada sobre o Face Sensing. Eu estou vendo a Colleen fez um projeto. So we're doing pretty good on time. So let me Vamos mostrar alguns projetos para iniciantes e alguns exemplos. Just a second. Okay. I'll share. Só um minutinho. Eu vou compartilhar minha tela. Eric, tem uma pergunta no chat. Alguém quer saber se tem Desculpe, não deu para entender o que ela fala, o som dela está muito abafado. É uma boa pergunta. Talvez eles saibam que no passado nós tínhamos uma versão do Scratch 2, não para o Scratch 3, mas para o 2, que chamava Scratch X. E havia uma maneira mais fácil de criar sua extensão para Scratch 2 e X. Não temos isso para o Scratch 3, mas o Scratch 3 é open source, é de fonte aberta. Então, as pessoas podem criar suas próprias extensões. Não é tão fácil quanto a gente gostaria. Nós vamos tentar deixar isso mais fácil no futuro. Deixa eu voltar para a página do Face Sensing e mostrar alguns projetos para iniciantes. Então, chapéu e óculos, que muda também de direção da cabeça. Você pode clicar no chapéu, trocar vezes, trocar os óculos. Bem legal. E aqui o mesmo que eu estava mostrando antes, o código é o mesmo, mas quando você clica para a próxima fantasia, você pode mudar as coisas que você usa na cabeça. A gente também tem a oportunidade de fazer jogos com Face Sensing, por exemplo. Olha só, eu uso a minha cabeça para controlar o jogo. Olha, o passarinho está tentando comer o morango. Tem esses de baixo, eu não estou conseguindo. Aqui, ó, aí eu vou mexendo a cabeça e você então consegue usar vários jogos que capturam a movimentação do corpo. Outro exemplo, o projeto Soundboard. Aqui
é mais para a tecnologia que assiste pessoas com alguma dificuldade de comunicação. Então, quando eu clico no... Não clico não, né? Quando a minha boca encosta no hello, eu ouço hello, sim, obrigado. Então, essas musiquinhas aqui, eu posso tocar a musiquinha. Ou só um som aleatório, um efeito sonoro aleatório quando eu encosto a boca nesse ator aqui. E cada ator pode ter uma ação ou uma função diferente, dependendo de onde eu encosto. Aqui, ó. Alguns exemplos que a gente viu nas mídias sociais que foram feitas usando o Face Sensing. Esse aqui usou o bloco de carimbo. Então, o carimbo está no nariz do aluno. Esse aqui simulou a máscara. É bem de acordo com nossos tempos, né? Aí fica grudado aqui no rosto. Esse aqui usou a tecnologia para mostrar diferentes emoções. Eu não sei o que o YouTube, a emoção YouTube é, mas eu gostei das expressões. Tem até dentes, a terceira. Então, muito bom. Agora, eu queria pedir para o pessoal que está aqui com a gente, se vocês querem compartilhar alguma das coisas que vocês fizeram. Eu posso falar? Ótimo. Deixa eu só parar meu vídeo, peraí. Um segundo. Uma dica. Em alguns computadores do Windows, parece que você não consegue usar a câmera do Zoom e no Face Sensing ao mesmo tempo, por isso que ele está desligando a câmera. E eu espero que o Face Sensing vai funcionar para ele poder compartilhar com a gente. Deixa eu só compartilhar minha tela agora. Estão vendo? É simples. O que eu fiz aqui, eu acho que a diferença é só a fantasia. Não está funcionando. Mas, se eu clicar, esse dragão fica aqui em cima da minha cabeça. E ele voa um pouquinho. Isso aqui eu peguei em costumes, em fantasias. Eu só dei uma animada para mostrar que está voando, me seguindo. E talvez eu mexeria um pouco, se eu tivesse mais tempo, né? Eu ia mexer o fogo. Bacana. Você virou dragão. Bem expressivo, bem e simples, né, ao mesmo tempo. Obrigado. E alguma outra sugestão para o que o Bob podia fazer? Colocar som ia ser bacana. Vou colocar som agora mesmo. Uma das coisas que eu gosto de usar é o Face Sensing. Quando a gente vira a cabeça assim para o lado, quando você coloca para o lado, ele joga fogo, né? Joga fogo. Ele pode também trocar, né? Dependendo de onde está o rosto. Se eu virar para um lado, a cabeça do dragão vai para o outro lado. Bacana. O conceito, se você virar o rosto, né? Você tem que estar de frente para a tela. Mas se eu fizer assim, para um lado, para o outro, só mexendo o pescoço. Eu queria até agradecer aos intérpretes, porque deve estar difícil traduzir essa conversa. Algumas pessoas estão sugerindo que o fogo do dragão mexe, usar o fundo. A terceira opção eu não entendi. E que saia fogo da sua boca quando você abre a boca. Tem várias sugestões aqui no chat. Tem uma sugestão que incorporou o ventilador de teto, né? Eu não sei se eu consigo fazer isso, mas acho que o Scratch deveria incorporar o ventilador de teto. Tem uma extensão no Scratch chamada Video Sensing.
que é diferente do face sensing. Talvez ele consiga detectar o movimento o ventilador de teto. O negócio é saber se a gente conseguiria combinar as duas extensões. I can share something. Eu vou compartilhar agora. Oh, no, go ahead, please. Ok, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Eu acho que eu consigo os dois, vamos ver. Maybe Braille could go next because I'm having trouble sharing my screen. Não, talvez a Eero possa falar primeiro. Eu não estou tendo aqui uma dificuldadezinha técnica. See my screen? Yes. Vocês estão vendo minha tela? Agora sim. It's not quite working. Não está funcionando. Eu queria virar um pinguim. Então eu fiz uma boquinha de pinguim. Is it following? No. Não está me seguindo. Classic bug. É um bug clássico esse. O que eu fiz? In your forever loop, it goes No to seu loop, ele vai para sua boca, mas tem outro loop com uma informação para ele parar. Demora um pouco até ele ir para sua boca de novo. Ó. Mas eu queria que ele ficasse falando, abrindo e fechando a boca. O que você pode falar... O que você pode tentar é ter um outro loop que comece ao mesmo tempo do outro, tipo em paralelo. Another thing I wanted to try, just inspired by... Desculpe, o som dela tá falhando. Eu gostei muito da palestra anterior, que a gente falou sobre como fazer rostos, né? Aí eu gostei dessa aqui, ó. Eu botei um rubor na minha... É muito realista. É um pinguim envergonhado. Oh, that's amazing. Using face sensing to express emotions. É muito legal, usando o face sensing para expressar emoções também. Eu vi que era transparente, parecia que estava no seu rosto. I love the combining. Eu adorei que você combinou as ideias. How's it going, Aaron? E aí, Aaron, você vai conseguir, você acha? Tá com dificuldades técnicas. O meu Chrome não deixa eu compartilhar a tela. Acho que é algum parâmetro de segurança. É uma preferência do Mac, é um negócio do Mac. Você quer só falar pra gente o que você fez? Claro, eu fiz a última sessão do Making Faces, né, de fazer rostos, e eu tinha pego alguns materiais no meu jardim mesmo, sabe? Planta, penas. E eu coloquei uma transparência e colei então o seu rosto foi coberto por outra coisa. E assim que eu conseguir que funcione, eu mostro. Tem gente que está colocando umas capturas de tela. Achei bacana. Tem uns gatos aqui. E agora, a gente tem 2 minutinhos antes da gente passar para outra coisa. Aaron, você quer falar sobre o que você fez? Claro, sim. Eu estava aqui experimentando algumas coisas, olha. Eu copiei você. A gente copia só para praticar. Aí eu falei, e se eu colocar umas orelhinhas brilhantes? E aqui é frio para mim, onde eu moro, então eu queria que o sol me seguisse. Aí eu coloquei um sol me seguindo, ó. Acho que eu ficaria assim, ó, com ele em cima da cabeça.
Não está dando para ver no momento, mas eu fiquei só experimentando com as diferentes fantasias, né? Also, I'm impressed by Eu the gostei. level O nível de vocês tão rapidamente terem mergulhado aí e já apresentado projetos maravilhosos. one more E example with another funny um exemplo a mais I call this project Say It and Spell é It. It uses the loudness que eu queria mostrar category. o- um projeto que também é de sensing. E se eu clicar aqui, você vê os números mudando. À medida que eu falo, vem o som do microfone. Então, olha, com isso eu conheço cuspir essas coisas quando eu vou falando de acordo com o volume. E que não tem nada a ver com as coisas que eu estou falando. Se eu falar sobre banana, ó, saiu maçã da minha boca. É um projeto que usa clones de um ator e que colam na boca e saem, se afastam da boca. E aí a medição de volume muda o tamanho. Cool. So, Então, agora, any other questions to address here? Yeah, Eric, there is some questions about. eu tenho uma pergunta? Sim, tem uma pergunta sobre segurança e as questões da lei, ou LGDP, ou a lei a GDPR na Europa. Sim, a gente tem algumas informações sobre isso na página do Face Sensing, mas o que eu diria é que a tecnologia de Face Sensing fica só dentro do seu computador, ela não manda imagem de ninguém para lugar nenhum, não são armazenadas em lugar nenhum, em nenhum computador. Então, acho que com isso a gente cobre a maior parte das preocupações relacionadas à legislação de proteção de dados, mas é claro que a gente também tem toda a nossa política de dados online. A gente também tem algumas coisas de machine learning. Aí tem a questão se a detecção de rostos é permitida ou possível, e esse é um problema difícil, não é perfeito, mas a gente tem confiança suficiente na tecnologia que a gente usa, porque ela foi avaliada para diferenças em diferentes regiões geográficas. Tendo dito isso, ainda há muito a se melhorar em relação à transparência dessa tecnologia, garantindo que seja segura e justa para todos. Mas é só olhar o nosso post no blog, acho que tem também na página, temos algumas maneiras de consultar essa informação. Maybe we have an update from Robbie. A gente tem uma atualização do Robbie, talvez? Vamos ver. I'd love to see A segunda versão do Dragão vai ser ótima, e depois a gente passa para outra extensão que a gente pode usar. Só algumas sugestões que eu também gostei. Eu gostei do cara fugindo de mim, ó, e a cabeça mudando de lado, dependendo de para onde eu vou. Então eu estou tentando acertar o carinha aqui na parte de baixo. Agora eu estou aqui, ó, não consigo matar o cavaleiro. Nossa, é muito expressivo, maneiro. in the chat again to see E what else. estou vendo aqui se tem mais alguma coisa no chat. Tem uma pessoa aqui. People have lots of interesting questions and ideas. Tem about várias ideias e perguntas sobre isso. QR codes in this version, but that's an interesting thought. Pergunta se a gente tem o suporte para QR Code. A gente não tem a versão desktop, é só na versão web. Uma pessoa está empacada carregando a extensão. in some way, it's not Pode ser que o seu browser, no seu navegador, não seja compatível, e é por isso que o Face Sensing ainda está no Scratch Lab, não na versão principal, porque a compatibilidade, a gente quer que esteja disponível para todos, mas ainda tem algumas questões de desempenho e compatibilidade, dependendo do sistema que vocês usam, e é por isso que a gente ainda está trabalhando para melhorar. oh my gosh, there's definitely
scroll through this chat to see Eu, people's. eu vou muito ler esse chat, porque tem muita sugestão aqui. Love seeing all the photos. Cool. All right. I think we're okay on that one for now. Então, obrigado por me ajudarem no Face Sensing. Vamos para a próxima extensão. I'm gonna go ahead and share my screen. Vou compartilhar minha tela agora. Esse é um protótipo experimental. A gente tem uma estabilidade suficiente para o Face Sensing. Já a extensão do Physics, né, de física, é meio esquisito, ainda não está estável, mas a gente vai aprendendo à medida que a gente vai tentando e vai descobrindo que é possível. Deixa eu só começar a compartilhar essa URL que é temporária com os nossos participantes aqui. E como eu disse, não está estável, não está dentro dos padrões do que a gente quer lançar. É só uma versão beta e um spoiler aqui para vocês. Então, a Mimi tem os blocos de física já ali preparados e a gente consegue sugerir coisas à medida que ela vai experimentando as coisas. I'm just going to go ahead and start with the very first block. Desculpe, não está compreensível o que a palestrante está falando no momento. Well, Scratchback kind of just dropped to the ground. They're a little bouncy a bit if I pick them up and I drop them. Olha, eu estou vendo ele caindo. Parece que eliminaram a gravidade. Fala assim, o blocozinho fala ligar a física. Deixar a física ligada para esse ator. Maybe let me try push. I'm just going to click it. I'm not going to put any blocks together. Oh. E se eu fizer isso, o que está acontecendo agora? Quando eu cliquei aqui, o gatinho foi empurrado de baixo para cima. Yeah, it's kind of like, in Mario, where Parece o Mario fazendo aqueles pulinhos. Então, esses blocos de movimento movem o ator, mas o que a gente fez aqui foi, a gente colocou um motor de física que pensa na física desse ator, nas colisões, no movimento. Então, o ator meio que segue essa regra e se move. Uma das outras coisas que a gente pode fazer é acrescentar outro ator e ligar a física. Mais uma vez, o som da palestrante não está claro. Infelizmente, não é possível interpretar algumas das intervenções da palestrante. Então, o que acontece quando você liga a física para os dois? Como meio que bate e resvala no gatinho. Ficou parado. Coloquei e caiu. E se eu conseguir as coisas só batendo uma na outra? Eu quero que essa colisão aconteça. Como é que eu faço ficar caótico? And so now go ahead. Pode ir. So yeah, if you use the green
Se você usar a bandeira verde, você pode ver aqui. A física está ligada e mostra aquele limite de colisão do ator. E calcula aqui o limite para física. A little bit. What if I started making clones? And this is pretty funny. Isso é engraçado. Quando a gente faz a mesma posição em rotação, exatamente no mesmo lugar, com essa extensão habilitada, ele clona a física também. Eles não podem ocupar o mesmo espaço. Então, eles se afastam. Quando você clica em criar clone, você clica uma vez para mostrar. Você tem um segundo sprite que fica em cima da maçã. E aí você tem uma pilha de maçãs. E isso parece bem diferente do que normalmente acontece no Scratch, porque aí você tem um mar de maçãs todos juntos. Gets a little out of control. Too many Aí apples. fica meio descontrolada, tem um monte de maçã. Maçã demais. What if I wanted the apples to like E se eu quisesse que as maçãs... And I'll I'm just gonna try. What Eu happened? vou- What is setting the gravity? Like, what happens when you set the gravity to 0%? Desculpa, é impossível entender o que ela está falando, o som está muito abafado. Uh, So yeah, I was just answering a question in the chat about when the link and when this will be available, and unfortunately, O link vai estar disponível logo, mas ainda não está pronto para ir a público. Então, é só um teste. whoa, Mimi, that's a lot of apples. Bom, isso é muita maçã, hein? Só algumas. I want the apples to, be able to move around a little bit more. So Eu I'm quero gonna- que as maçãs se movam mais agora. So when you press a key, Quando você aperta um botão, ele empurra. oh, they're kind of jumping each time you press the key. Ah, elas pulam cada vez que você clica. Whoa, it's like popcorn or something. É quase como pipoca. Elas ficam pulando. É legal. That was almost zero gravity. So how are our fishbowl participants doing? Are you folks? Como é que os nossos participantes aqui do painel estão indo? Vocês têm alguma pergunta? Querem compartilhar alguma coisa? Seems like a great tool to try Parece uma ótima ferramenta para fazer um jogo na plataforma, onde você não tem que fazer o código manualmente de toda a parte da física. Isso economiza tempo e é ótimo. Muito bom. Cool. Did you want to share? Você quer compartilhar algo? Sim, eu posso tentar compartilhar. Só um minutinho. Okay, thanks. I'll try this. Eu vou tentar. There, is it coming up? Yeah, looks great. Pop, pop, pop. And then you can- Ótimo, obrigado. Você pode fazer com que eles subam na plataforma o máximo de vezes que eles conseguirem. Ah, que legal! Então você usou Platform in place. Yeah. o And then o click on them, they'll spin. So you can try to move them. configuração para manter essa plataforma no lugar. E aí você tenta fazer eles girarem para eles se mexerem mais. E aí você pode também usar as diferentes teclas de setas. Uma coisa que eu notei é que The way people code platformers on Scratch. o jeito que as pessoas colocam plataformas no Scratch, você consegue controlar a fricção. Eu não tenho nenhuma trava para isso ainda na extensão de Physics. Então é um pouco difícil de controlar. E também controlar algo como densidade é difícil. E entra em conceitos que
ainda não estão no nível de entendimento e simplicidade que nós queremos no Scratch. Então, a pergunta é como é que a gente pode equilibrar essas coisas interessantes, mas não deixar tão difícil que afaste as pessoas por causa da linguagem. Estamos tentando fazer isso nos blocos que já estão aí. Um deles, uma das funcionalidades, eu vou compartilhar algumas com quais eu estou brincando aqui, que é o que a gente faz tentando desenvolver nossas novas funcionalidades. A gente brinca com elas bastante antes de compartilhar com o restante da equipe e depois com pessoas para fora da equipe. E aí, quando está funcionando bem o suficiente, a gente mostra para as crianças. Esse aqui ainda não está pronto para crianças, porque ainda está um pouco complexo. Mas aqui, por exemplo, tem um projeto. Aqui a bolinha cria clones que caem. Esse outro ator roxo, ele se move. Se eu clicar, ele trava. Aí eu consigo fazer uma pistinha para a bola percorrer. E aí eu vou ver se eu consigo levar até a estrela. Oh no. I might have to start over again. Acho que vou ter que começar tudo de novo. Peraí. Try to bounce it that way. Oh, almost. Quase consegui. Cool. And so then Ah, legal, consegui. Aí, na colisão, a estrela muda de cor e gira. E as bolas também podem deixar aqui uma trilha para ver o caminho que elas percorrem quando elas pulam. so just making little machines. Aqui você faz pequenas maquininhas, é bem divertido. Eu também estava pensando em... People remember the classic game Angry Birds, where Se vocês lembram do Angry Birds, que tinha uma torre, as I click repeatedly, eu clico várias vezes e eu faço clones que se empilham formando uma torrezinha. E aí eu posso usar aqui para controlar minha banana e derrubar. É aquela situação de fricção que você estava falando antes. Aqui eu consigo blocos de diferentes formatos e tornar um jogo. Se eu apertar o P, eu quero que você consiga derrubar a torre. Mas é aquele problema ainda de estabilidade que nós ainda estamos tendo. E quando atinge o chão, ele estoura. É difícil equilibrar as forças e a fricção e deixar as coisas estáveis ainda. Aqui um outro exemplo. Esse é um jogo de bilhar. Aqui é como se a gente estivesse olhando de cima de uma mesa de bilhar, apesar de ter poucas bolas. E aí você consegue empurrar esse ator como se fosse uma bola com o taco de bilhar. E aí eu tenho que fazer as bolsas para as bolas caírem. Mas já dá para ver como é possível você movimentar as bolas coloridas com a bola branca. Esse é um outro projeto. Okay. Anybody want to share? Legal. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Tivemos uma pergunta. Desculpa, infelizmente não dá para entender. That's interesting. So there's a lot of magic under the hood. Tem muita mágica. E essa é uma delas. O que eu fiz para fazer protótipo, eu peguei... Não está escrito em Scratch. Está em Java. E ele tem muito código. E eu posso usar
calculates all of this movement and collision. E é difícil, é complexo, porque tem que capturar todos esses movimentos, as colisões, as fricções, os atritos. And coding is often like that. You E build a system on top. código é sempre assim, você monta um sistema em cima de outro sistema. Other questions coming up? Tem mais alguma pergunta? Jenga and Scratch, that's a good idea. Jenga e Scratch é uma boa ideia. Isso realmente vai ajudar a sincronizar o atrito. Não ter nem muita nem pouca atrito entre as partes. Tem várias sugestões no chat. Você estabelecer direção, velocidade, para fazer outras coisas muito interessantes. Cool. Can you alter the gravitational Legal, force? você pode alterar as forças gravitacionais? Sim. Você pode até deixar ela negativa, alguma coisa cair para cima. É bem divertido. Somebody mentions that the blocks are not. Alguém está mencionando que os blocos não estão traduzidos? Sim. No Scratch Lab, as coisas experimentais ainda não têm a localização. Rube Goldberg projects, yeah, like machines where Máquinas, né, do Rip Goldberg, projetos assim, bem interessantes, são bem divertidos de fazer. Oh yeah, gear system, right? You could do a gear system. Como um sistema de engrenagens também, né? Ai, que legal, acho que dá para fazer, hein? A gente pode tentar isso. Sim, umas engrenagens, é ótimo. Você pode ter a gravidade zero. Você pode fazer um ator cair em cima do outro e ele fica girando. Sim, duas engrenagens, uma do lado da outra, formando um coração. Uma das limitações é que a física não usa o mesmo contorno que o Scratch, e ele usa como se fosse uma borda em volta, e aí é difícil você conseguir fazer os dentes. Tem uma forma de fazer a plataforma, transformando num ator. É um pensamento interessante, reflete como a plataforma geralmente acontece. Então, o ator fica no meio e o mundo gira em torno. E é um pouco complexo. Você também pode imaginar um motor que faz isso para você? É interessante, intrigante. Tem várias possibilidades muito legais. Uma das coisas que a gente tenta fazer é fazer coisas que as crianças querem fazer ou estão tentando fazer e torná-las mais simples. Podemos focar em alguns aspectos que eles estão interessados e resolver alguns problemas para vocês. Mas tem sempre um equilíbrio delicado, porque a gente não quer retirar oportunidades de aprendizagem deles. Alguém está perguntando Desculpa, infelizmente é impossível entender o que ela está falando, pois o som está abafado demais. Então, se alguma coisa girar, se ele vai parando devagar, sozinho, acho que essa é a pergunta, né? Acho que sim, as coisas diminuem de velocidade sozinhas, porque tem atrito no mundo, né? Mas tem diferentes maneiras de imaginar a parte da física. Eu ainda estou trabalhando no meu. Estou pensando qual a diferença entre push, XY e o outro. No Scratch, nos blocos, tem um chamado move. E isso movimenta o ator. Ele está sempre com o rosto para uma certa direção. Então, por default, ele está sempre olhando para a direita. Para virar,
ele vai se mover em outra direção. Então, o bloco de push, ele move na direção que o sprite está virado. But the push XY allows you to just Mas apply o XY, ele pode ir para cima, não importa que direção que ele está virado, para qual direção ele está virado. That's another one of those things that is likely to be É uma confusing. daquelas coisas que é um pouco confuso para as pessoas se deve usar um ou o outro. Oh yeah, and I'll just say again, since this is just a E eu vou dizer de novo, como isso aqui é só uma espiadinha nesse experimento que estamos fazendo no Scratch Lab, nós vamos ter que retirar esse link. sorry about that, everybody. It's great to see the E eu excitement. peço desculpas. Amanhã acho que a gente tira o link. Positive energy around it. É legal vocês usarem, vocês colocam muita energia positiva. Somebody's asking about Alguém está linkage- perguntando sobre Yeah. as ligações. Really cool things that Tem várias coisas muito interessantes que esses engrenagens podem fazer. Então, se você tem rigid piece hinged to it, uma peça rígida aqui, outra rígida aqui, cause the other one to move. Maybe if it's quando uma move, a outra pode mover a outra. Então, isso é um mecanismo que nem um de tesoura, ou conectar as coisas com molas, então elas podem se mover. A pergunta não é se a tecnologia consegue fazer isso, mas se a gente consegue expressar a ideia de uma forma simples o suficiente para entender, usando a linguagem do Scratch. E eu acho que isso é o que vai exigir uma exploração mais profunda. Você adiciona complexidade para tornar as coisas possíveis ou deixa simples para que todos consigam usar e entender. Estamos sempre brigando com esse equilíbrio. So I know folks are just seeing this for the first time, but if any fishbowl Eu sei que algumas pessoas estão vendo isso pela primeira vez, mas se alguém aqui do painel quer compartilhar suas experiências, I am still working. eu ainda estou mexendo aqui na minha. I almost have the gears working. Eu quase consegui fazer as engrenagens funcionarem, mas realmente a embalagem deles torna difícil. Mas eles estão se movendo. Ai, que legal. Kind of like bouncing off each other. And we're starting to move. Eles acabam se batendo de vez em quando. Ai, que legal. Então você usou and then a spin clockwise block. um bloco para girar no sentido horário. Now you've got Então, apesar de você ter these plus-shaped sprites, esses atores em formato de sinal de mais, and that's você the poderia fazer um diamante. but you And can I make couldn't square try gears to that sew a would- Sim, little você like- pode. It wouldn't change the packing. No, it wouldn't. All right, no. No. Isso não muda, não. Yeah, it's O invólucro, sim. Divertido. kind of like, is that limitation understandable? Essa limitação é fácil de entender? To show you what the actual A gente outcome is. consegue mostrar um que seja mais fácil, mas por enquanto ainda está meio confuso. Another thing that we could potentially add is Outra locking coisa que podemos adicionar é um ator grudar no outro ator. E aí esse gira. E aí os dois giram juntos. Então você consegue construir as engrenagens em peças menores. Mas é bastante abstrato esse conceito. Fazer como se fosse um pêndulo. Sim. Você tem que especificar qual parte do ator você vai grudar o outro. Não sei ainda como fazer isso. Yeah, stuff is tricky. Not Sim, impossible. parece bem. Não é impossível, mas é difícil. E não é a única experiência nessa direção na comunidade Scratch que a gente está fazendo. Nós já temos outras extensões de física na comunidade. O Chris Patch é um outro Scratcher que está fazendo umas contribuições muito interessantes, brincando com física.
Estou dando uma olhadinha no chat. I see. Oh yeah. Somebody did figure out the link. Alguém descobriu o link e compartilhou no chat. Mas eu peço para vocês não compartilharem. Amanhã ele vai desaparecer. Então, já peço desculpas. Just to be really clear on why. Para ser bem claro por quê, essa é a única parte que estamos trabalhando. Não está no padrão do Scratch. A gente não quer que ninguém tenha experiência com isso e colocar as crianças para usar, mas é ótimo ver toda essa energia. Cool. Well, we have Muito legal. Nós temos 5 minutinhos ainda. maybe we could open it up to Talvez a gente possa abrir para as perguntas sobre o Scratch Lab, física, face sensing, ou eu também posso mostrar uma outra coisa para vocês. I think earlier on there was a question about the synth extension. Nós temos uma pergunta sobre Was a synth extension for a previous version of Scratch, and if there are any plans to make a new synth extension. extensões para versões anteriores do Scratch. Para o Scratch X e o Scratch 2, a gente teve uma extensão para síntese de som. Foi bem divertido e tinha alguma flexibilidade que não para controlar os efeitos, o quanto o som era agudo ou não, eco, reverberação, alguns filtros. Mas eu não trouxe isso para o Scratch 3. Por vários motivos. O primeiro é que a gente já faz muita coisa no Scratch com som, então não era nada de novidade. E também porque era um pouco difícil entender o que eu estava fazendo, porque usava uma linguagem muito técnica e os efeitos de visibilidade. Apesar que eu adoro fazer experiências com o som. Então, nós vamos voltar em algum momento. Bom, nós podemos fazer 1 minuto mostrando esses projetos simples. Vou compartilhar minha tela. Se você clicar aqui no Animated Text, no texto animado, você pode testar. Se você descer o cursor, tem alguns projetos para iniciantes. Tem um aqui. Se eu clicar na bandeira verde, eu estou dentro da floresta, onde moravam uma criatura. Então, ele está desenhando as palavras usando os blocos. Então, se eu começar um novo projeto, eu tenho o gato aqui, mas eu posso mostrar texto. E aí, o ator se torna um texto. E eu posso mudar o texto. E esse segundo bloco faz algo parecido, mas com um efeito. Aplica uma animação de arco-íris, ou que parece que você está digitando. Então, uma letra aparece de cada vez, inspirado pelo texto que a gente vê nos jogos. E o efeito zoom, que faz com que ele aumente. Comece pequenininho e aumente. E você pode controlar a fonte, a cor e até o formato da caixa de texto. Um outro exemplo. Vamos pegar uma girafa, o nome de um alimento, um sanduíche. E aí cria uma história. Surpreendentemente, o sanduíche comeu a girafa. Então, você coloca como variáveis e mostra o texto. Então, tem várias possibilidades para brincar com a língua. E esse último é um jogo que mostra
draw the score in a new way. So that Você number tenta fazer pontos e o número show text. está usando o variável show text, que aí você mostra a pontuação aqui. I'd love for people to get a Foi chance uma to- visão geral muito rápida sobre o texto animado. A gente tem tempo ainda? Thank you so much to all of Muito our obrigado a todos. and Mimi and our interpreters Mimi, nossos intérpretes, helping make this session happen. por deixar essa sessão possível. Sim, foi ótimo. Muito obrigado.